Começamos. Senhor Léo, quantas palestras e entrevistas o senhor já proferiu sobre o Monteiro Lobato? Desde quando o senhor trabalha com isso? Essa pergunta é difícil para responder, porque nós estamos fazendo essa experiência bem vivida desde 1983. E nós tínhamos o esquecimento, vamos chamar assim, de não pedir os comprovantes, não pedir algum papel, algum certificado, alguma informação que dissesse que nós tínhamos ido a tal escola para proceder a tal escola ou a tal grupo de pessoas, e no sentido de fazer essa conversa sobre Lobato, né? Que era uma coisa também bastante simples no início e que depois, com o tempo, nós fomos sofisticando, e mesmo a bagagem que eu tinha de Lobato era bem menor do que de fato eu tenho hoje. Então não há essa... O número é muito grande, mas não faço ideia quanto seja. Desde quando mais ou menos o senhor começou a trabalhar com isso? Bom, nós começamos exatamente em 1983, quando eu me vi preenchido com as minhas necessidades de fazer a minha formação profissional, em que eu fui fazer... Eu sou engenheiro agrônomo, formado em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois fiz o meu mestrado em Piracicaba, São Paulo, e depois fiz meu doutorado em Viçosa, Minas Gerais. Então, quando voltamos de Viçosa, já com praticamente o que eu entendi a época da profissão já completada em termos de formação cultural, nós começamos então a oferecer essas palestras nas comunidades que nos convidassem para isso. São 27 anos falando de Lobato. E quantos anos estudando Lobato? Bom, aí fica um pouco mais fácil, né? Vamos chamar de estudo já a minha primeira leitura de Lobato, que foi de 7 para 8 anos. Eu li, naquela ocasião, os 12 Trabalhos de Hércules. Coincidentemente, foi a minha primeira leitura sobre Lobato e o último livro que ele escreveu da literatura infanto-juvenil. Então, começamos lá atrás. Se vou chamar essa minha primeira leitura, que eu até acho que foi, talvez tenha sido o meu vestibular, né, para entrar nessa nova universidade lobatiana, eu acho que podemos dizer isso aí, de 7 para 69, dá 62 anos, né? 62 anos de conhecimento do anos autor. Mexendo com esse homem chamado José Bento Monteiro Lobato. Com 62 anos, o senhor já pode responder uma pergunta aqui. Por que o Monteiro Lobato e não qualquer outro autor de igual calibre, ou talvez até supostamente melhor? Olha, eu acho que aí vem o achismo, né? Quando a gente não tem real certeza disso, é que a série de autores de histórias infanto-juvenis que eu não havia lido, e que as li depois que comecei a ler Lobato com 7 anos, e nenhuma das coisas foi me trazendo esse gosto, esse continuismo que o Lobato faz nas suas obras. Como ele faz de modo que o seu leitor comece a aprender a pensar, ele vai cutucando a cabeça da gente, e cutucar a cabeça de criança é muito melhor ainda, porque é uma cabeça que ainda está um pouco mais pura dessas situações de vivência. Então eu acho que o que aconteceu foi isso, ele me cutucou e foi me trazendo curiosidades, e eu saí felizmente na busca dessas curiosidades todas que a literatura infanto-juvenil dele estava me oferecendo, e coisas que de fato ele faz isso aí com todas as crianças que o lerem. Tomara que comecem a ler, que todas vão entender isso aí. O Lobato escreve de modo que o seu leitor comece a aprender a pensar. Dizem que Lobato, ele mesmo diz que ao final da vida o grande arrependimento dele foi ter perdido tempo uma vez escrevendo para adultos. Que se ele pudesse, ele voltaria e só escreveria para criança todos aqueles livros que ele fez para adulto. O senhor tem alguma ideia de por que ele tinha essa obsessão com a infância?
Não chamaria de obsessão, eu chamaria de um homem que tinha uma capacidade incrível de conversar com as crianças. Ele dizia sempre que respondia todas as cartas que escreviam para ele, e ele tinha um sabor disso aí. E ao final da vida, com problemas políticos, problemas sociais, problemas de dificuldade até financeira, foram deixando claro a ele, um homem muito inteligente, que os adultos não sabem tocar essa carroça chamada vida. Então, o que as crianças é que podem, se bem formadas, oferecer adultos no futuro bem formados. Então, essa é a ideia dele, que exatamente me arrependo de devia ter escrito muito mais para elas. Escrevi para gente grande, ou coisa que não vale a pena. Tem essas palavras dele na última e única entrevista dele, em 1948. Ele dá uma entrevista de cerca de 26 minutos e ele diz claramente isso. Se arrependia de não ter escrito mais para as crianças. O senhor citou os problemas políticos dele, ele parece que teve problemas sérios com o governo na época pela questão do petróleo. O que o senhor pode contar rapidinho sobre isso? Bom, simplesmente é que ele, ainda no governo de Washington Luiz, que foi de 1926 a 1930, Washington Luiz foi presidente da República, e enviou Lobato em 1928 aos Estados Unidos como adido comercial. E ele foi lá e começou a ver nos Estados Unidos uma força imensa, que a gente sabe, os Estados Unidos é um dos principais países do mundo, se não o primeiro, né, até hoje. E por que isso? Porque exatamente ele foi um povo que se preocupou na formação mental dessa população, com escola muito boa, escola que fizesse o povo trabalhar mentalmente o seu progresso. E ele viu duas coisas nos Estados Unidos. Ele viu que havia a máquina e havia o que movimentava a máquina. A máquina feita de ferro. E o que movimentava a máquina era o combustível produzido do petróleo. Então ele veio para cá, para o Brasil, defender essas duas coisas. E tem dois livros dele, um chama Ferro e outro chama Escândalo do Petróleo, que ele veio defendendo isso aí. Mas era proibido falar que existisse petróleo no Brasil. Essas coisas de comércio internacional, era proibido falar. Não tem petróleo no Brasil de jeito nenhum. E hoje nós sabemos a estupidez dessas afirmações, que também não são muito velhas, são afirmações de ontem. Porque Lobato foi preso, condenado a 6 meses de prisão e cumpriu 3, porque houve uma pressão imensa sobre o mandante da época, que chamava-se Getúlio Dornelles Vargas, e de soltar Lobato, e Lobato cumpre 3 meses dessa prisão. Mas mais grave ainda foi que os quatro primeiros dias em que Lobato foi para a prisão, um homem que escrevia histórias infanto-juvenis é colocado 4 dias incomunicável. E aí a gente pode ter bem a ideia do que se chama estupidez humana. Então ele veio aqui defender. E hoje nós temos menos, ou em torno de meio século depois, um pouquinho mais de meio século depois, nós temos um pré-sal aí que pode colocar o Brasil até como doador de petróleo do mundo. E o senhor sabe dizer naquele contexto qual era a motivação dessa proibição, se ela era só ideológica, de onde que vem essa pressão, de a ponto de não poder falar de petróleo no Brasil? Olha, essa proibição, eu imagino, eu não entendo muito de política, também não faço muita questão disso, mas é a situação de que havia, como até hoje a gente sabe, né, essas coisas de comércios internacionais, essas trocas de moedas, e a gente sabe bem, e estamos vivendo atualmente bem claro isso aí, né, problema de situações de câmbio, né, e que daqui a pouco tem um país que entra numa situação um pouco pior em comparação com outros países do mundo, porque tem a sua moeda em cotações diferentes e é obrigado a importar mais do que exporta, e essas balanças todas e eu acho que exatamente por isso é que à época, um país em que não havia muita necessidade, muita urgência de quantidade de petróleo, e o petróleo no mundo também era permissível o que se extraía nos poços do funcionamento do mundo todo, havia países que exportavam petróleo e não havia
interesse de que grupos políticos mudassem essas coisas. Também vou ser pleonático, né? Políticos mudarem essas coisas políticas que comandam o mundo. E eu também não conheço muito disso, mas é mais ou menos isso que